Vamos à análise política. Estão aqui em estúdio neste Jornal das 23 João Almeida, do CDS, Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, e Paula Santos, deputada do PCP. Aos três agradeço terem vindo. Muito boa noite. Rodrigo Saraiva, perante esta incógnita, se há comissão de inquérito ou uma comissão técnica, onde é que fica a Iniciativa Liberal? Apoia uma comissão de inquérito ou não? Muito boa noite a todos. Há diagnósticos que estão feitos desde há muito. Só desde 2017 tivemos a Comissão Técnica Independente, que tem um relatório bastante vasto e com muitas propostas de medidas a serem feitas. Há também um relatório do Tribunal de Contas especificamente sobre a questão dos bombeiros. E antes de se avançar para uma comissão parlamentar de inquérito, até porque neste momento há 3 propostas, mas pelo menos 2 delas do Bloco de Esquerda e do Chega são bastante diferentes, portanto ainda é preciso também analisar ao detalhe aquilo que se pretende. E há também uma proposta do Partido Socialista para uma nova Comissão Técnica Independente, embora o Partido Socialista já tenha dito que é de forma complementar com o trabalho já feito pela anterior Comissão Técnica Independente. Nós achamos que se tem perdido também muito tempo a discutir a questão do combate e perde-se pouco tempo, talvez deveria-se investir mais tempo a falar daquilo que é a realidade da prevenção. Ainda agora vimos nesta entrevista que o Sr. Ministro deu a apontar a necessidade que existe premente de se ter um conhecimento perfeito daquilo que é o território, sobretudo a questão da propriedade, para depois, estando detectado o proprietário ou não estando detectado, que o poder, sobretudo o poder local, possa também atuar. Mas de que forma é que se pode e em que modelo é que se pode discutir tudo isso? Uma comissão técnica é necessária 8 anos depois de 2017, que teve um relatório, como teve o Partido linhas Socialista mestras. Anunciou que era de forma complementar, o que significa que me parece que é uma forma ponderada de pôr uma proposta para uma comissão técnica independente quando, como estávamos a falar, já existiu uma comissão técnica independente que deu muitas luzes. Mas a pergunta, ainda agora, quando começaram estes incêndios, eu ainda no outro dia também disse isto, eu fiz algum exercício, porque tive grande proximidade com os incêndios de Pedrógão, fiz algum exercício para não ver muitos diretos das televisões, porque tirando a questão de felizmente, o número de mortos é bastante inferior a 2017, e também as questões de comando de operação da Proteção Civil são muito diferentes de 2017, mas o sentimento de déjà vu perante 2017 começou logo no início destes incêndios. E ainda por cima tivemos uma situação que voltou a existir, incêndio até em Pedrógão Grande. E perante isto, a pergunta que é natural que as pessoas façam é porque é que passado 8 anos voltam a existir os incêndios nestas dimensões que tivemos. Também é preciso dizer que mais de 90% dos incêndios que existem em Portugal são rapidamente combatidos e extintos. E, portanto, nós temos taxas de eficácia de combate efetivo a incêndios muito, muito positivas. Obviamente que depois há situações extraordinárias, como aconteceu em 2017 e como aconteceu este ano, o incêndio de Arganil, que foi para cerca de 7 concelhos, 3 distritos, portanto ganhou uma dimensão extraordinária e perante situações extraordinárias dificilmente haverá sempre meios suficientes, seja os meios aéreos, os meios de terreno, os meios inclusive humanos, serão sempre de garantir que há meios suficientes. Deixe-me só ouvir o João Almeida. Que tem bastante mais conhecimento do que eu sobre essas matérias. Há meios suficientes quando os autarcas... Rodrigo Saraiva, o Governo da AD fez tudo o que podia neste ano e meio de perante aquilo que é a realidade dos incêndios que nós vimos este ano e também a questão de 2017, nunca nenhum Governo vai fazer o que é suficiente. Mas o João e quer a Paula já falaram aqui de um exemplo concreto, que aqui não é a responsabilidade do atual Governo, mas sim do anterior, que é a questão de Portugal continuar sem próprios meios aéreos. E tivemos 8 anos, olha, é mesmo para dizer isto, andaram mais preocupados a pôr 3,2 mil milhões nos aviões da TAP do que em termos aviões para tratar dos incêndios. É duro dizer isto, mas é a realidade, porque querem depois o Estado presente em todo o lado e depois não dá para ir a todo o lado. Isto era uma forma de resolver. Em vez de 3,2 mil milhões na TAP, era ter comprado de facto aviões Canadair para se combater os incêndios e muito do combate nestes incêndios de grande dimensão já seria combatido. Mas também não vou estar aqui a falar daquilo que algumas propostas comissões parlamentares de inquérito falam que é o negócio do fogo, porque fala-se muito do negócio do fogo, fala-se muito pouco da economia da floresta. E haver economia da floresta, e também aqui, verdade seja dita, estive a analisar a proposta da Comissão Parlamentar de Inquérito do Bloco de Esquerda e fala da economia da floresta, surpreendentemente, e fala e bem. É um bom texto que fala daquilo
que se deve permitir. E até hoje estive a recordar uma entrevista dada há 20 anos pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, onde ele, há 20 anos, já dizia aquilo que é o problema estrutural que nós temos no território. De forma resumida, a partir do momento que há um êxodo das pessoas do interior para o litoral, o interior fica abandonado. Antigamente as pessoas estavam no interior, viviam do terreno, então, ou porque tinham hortas, para ou porque tinham animais, faziam negócio. Vendo essa fundamentação, vê caminho para uma comissão de inquérito para a IEL apoiar a realização? É preciso uma comissão parlamentar de inquérito para se saber porque é que não temos aviões próprios? Não é preciso uma comissão parlamentar de inquérito. A responsabilidade política de quem não temos os aviões está mais do que detectada. O João acabou de explanar aqui. Não é preciso uma comissão parlamentar de inquérito para isso. Eu gostava era que todos os partidos que estivessem na Assembleia da República, e o Governo vem agora falar do pacto, e o Ministro esteve aqui a falar de um plano a 25 anos. Eu não percebi se é um plano que vão apresentar agora, se é o plano que apresentaram em março, em Vila Real. Já fico sem perceber qual dos planos é que é. É preciso é que os partidos se sentem e digam, porque os políticos não têm responsabilidades operacionais de combate. Têm uma responsabilidade de dar os meios para o combate. Já aqui se falou da questão dos aviões, também da questão dos chapadores e de outros, aquelas equipas que agora não me recordo o nome, talvez o João possa ajudar, que entram à noite no combate para fazer os contrafogos. São cerca de 200, deviam ser cerca de 2.000. Portanto, há muito para fazer, mas também aí convém que o Estado tenha capacidade para atuar. E também há muitos responsáveis do Estado, até mais do Estado local, do poder local, que também não podem vir agora fazer de virgens ofendidas, quando eles próprios têm responsabilidades de pôr o terreno limpo e não têm, e agora vêm a chorar lágrimas de crocodilo. Para fecharmos, Rodrigo Saraiva, o que é a Iniciativa Liberal? Amanhã quero ouvir do Primeiro-Ministro se já há espaço para discutir propostas legislativas, como alguns partidos têm falado, aumento de penas, entre outras, ou é muito cedo? A Iniciativa Liberal está... A melhor expressão não é a melhor, mas à vontade, para simplificar, porque apresentámos já nesta legislatura um projeto de resolução e que foi aprovado quase por unanimidade, só teve a abstenção do Partido Comunista Português, um projeto de resolução recomenda ao Governo finalizar o cadastro dos terrenos e incentivar o emparcelamento da propriedade rural. São 7 pontos. Está aqui um guião daquilo que é preciso fazer, sobretudo naquilo que se fala de prevenção, porque tratar do nosso território, conhecer o nosso terreno, ter o terreno a ser com os incentivos corretos para que as pessoas tenham um incentivo a limpar os terrenos, está aqui o guião, aquilo que é o contributo da Iniciativa Liberal para este debate. Amanhã vou fazer como a Paula, também não vou estar aqui a dizer qual é que será a estratégia da Iniciativa Liberal no debate, mas obviamente que irão ser colocadas algumas questões ao Sr. Primeiro-Ministro, que teve algumas falhas na gestão falhas políticas na gestão destes incêndios ao longo destas semanas, mas amanhã iremos confrontar o Sr. Primeiro-Ministro com essas falhas, mas também, acima de tudo, com grande responsabilidade, apontar aquilo que é o verdadeiro caminho, sobretudo a aposta na prevenção, que haja uma economia da floresta e que o Estado esteja focado onde tem que estar e dotar de meios, sobretudo os meios aéreos, não só a questão dos canadairs, mas também os firebosses, que também são necessários para as diferentes tipologias de incêndios que nós temos, mas também dizer, que é preciso dizer, e aqui uma palavra aos nossos bombeiros, aos nossos profissionais, os voluntários, os chapadores, 96% dos incêndios que existem em Portugal são debelados e extintos nos primeiros 90 minutos. Depois há fogos que ganham uma grande dimensão, infelizmente, e para isso é preciso apostar em mais meios, sobretudo os aéreos, para que haja país. E para isso é preciso um Estado focado onde deve estar, e isto é o que a Iniciativa Liberal tem dito sobre esta matéria. Aproveito só para deixar uma... Muito obrigado aos três por terem vindo esta noite aqui à RTP.